Olá pessoal, eu sou o professor Marcel Santiago e hoje nós vamos começar no canal aqui uma série de vídeos sobre a temática estética. E nesta aula inaugural nós vamos falar sobre algumas noções introdutórias desta área da filosofia. Bem, então, antes de mais nada, seria interessante nós falarmos aí da etimologia da palavra estética. Ela vem do grego aesthesis e significa aí faculdade de sentir, compreensão pelos sentidos. Então, através da etimologia, nós já temos aí pistas do que seria então a estética. E a estética ela vai ser um ramo da filosofia que estuda racionalmente os valores propostos pela obra de arte e os sentimentos que suscitam nos seres humanos. E embora a arte já estivesse presente desde os primeiros homens, né, os chamados pré-históricos, até os dias atuais, a palavra estética ela foi introduzida no vocabulário só em 1750, através de um filósofo, que é Alexander Baumgarten. Baumgarten ele viveu entre 1714 e 1762, ele era um filósofo alemão, e ele vai justamente desenvolver aí palestras sobre a questão da estética. Ele vai até produzir um livro chamado Estética, onde ele vai fazer justamente a análise desta área filosófica, que vai se consolidar com ele, justamente porque ele vai se ater a fazer uma análise mais precisa, mais profunda, sobre o que seria a estética, quais são os seus componentes, tentando desvendar aí quais são os olhares estéticos que se tem, o que é o belo, o que não é. Ele vai se ater bastante a essa área da estética. Poderíamos dizer que é o pai aí desse ramo, né, da estética. E um outro filósofo que vai também utilizar a palavra estética é Kant, que vai utilizar essa palavra para designar então aquilo que ele chama de julgamentos de beleza, né? Esses julgamentos que são válidos tanto para as obras de arte quanto até para a própria natureza. São, de certa forma, os parâmetros, né, para poder definir o que é o belo e o que não seria o belo, tá certo? Bom, já na atualidade, nós temos uma definição e uma compreensão um pouco mais ampla de estética, né? Coloquei até no quadro aqui para a gente poder ter essas anotações. A estética, então, ela vai ser algo hoje entendido como os julgamentos e as avaliações, as qualidades de um objeto que nós fazemos, né? As atitudes do sujeito, né, para considerar aquele objeto uma obra de arte, né? Quais são as atitudes que aquele sujeito possui, a experiência prazerosa que aquela obra de arte também traz para quem a contempla, né, para quem está diante dela, né? Então todas essas características elas farão parte aí da compreensão do termo estética, né? Então percebam que hoje a compreensão ela é muito mais ampla, ela não se atém a somente uma dessas características, como fazia alguns dos primeiros filósofos que se debruçaram aí a investigar um pouco sobre essa área. Bem, uma outra coisa que eu gostaria de tratar aqui nesta aula sobre noções introdutórias é justamente sobre a questão do belo e do feio. Vamos parar por um momento e refletir. Se nós por acaso nos perguntássemos, o belo, a beleza, ela é algo objetivo ou é algo subjetivo? Em que sentido? Quando eu falo de beleza objetiva, eu estou querendo dizer que a beleza ela está no objeto. Então, independente de quem olhe, vai sempre perceber a beleza. Porque a beleza não está em mim que a percebo, mas está no próprio objeto. Agora, quando eu falo beleza do ponto de vista subjetivo, eu estou dizendo que a percepção de beleza ela está ligada ao sujeito, subjetivo de sujeito. Ou seja, o sujeito que a percebe é que vai dizer se ela é bela ou não. Ou seja, a beleza subjetiva ela está ligada ao sujeito que percebe a obra de arte, ao sujeito que percebe o objeto. Então, desse ponto de vista, aquilo que a obra de arte vai suscitar em mim, aqueles sentimentos, aquelas percepções, é isso que vai me auxiliar a dizer se aquele objeto ou aquela obra de arte é belo ou não. E para você, a beleza é mais objetiva ou mais subjetiva? Ela depende mais de quem está observando, que é o ponto de vista subjetivo, ou a beleza ela já está entranhada no próprio objeto?
Coloque aqui nos comentários o que você acha sobre esta temática e sobre essa indagação. Continuando a nossa aula, então nós temos aí esses dois pontos de vista sobre a beleza, e aí nós começamos a ter na história e na filosofia alguns filósofos que divergem das opiniões acerca dessa questão da objetividade e da subjetividade da beleza. Então nós temos, por exemplo, Platão, né, e até mesmo o período do classicismo, né, ou o período também chamado do Renascimento, que vai ali entre os séculos XIV e o século XVI, onde há um movimento cultural e artístico justamente de resgatar os valores, resgatar as técnicas que foram produzidas no período clássico, né, do greco-romano. Então, nesse período ali do século XIV até o XVI, nós temos aí essa tentativa, né, chamada de Renascimento, esse período histórico, essa tentativa de resgatar aquilo que já esteve presente no período clássico, por isso o nome classicismo, tá bom? Então, para Platão, já lá na antiguidade, nós já temos aí um olhar muito objetivo. Platão ele vai perceber que as obras de arte, elas revelam uma certa sensibilidade do belo, mas o belo em si não está retratado pura e simplesmente no objeto que nós percebemos. Porque, na verdade, este objeto que nós percebemos aqui, ele é uma cópia do mundo das ideias. Pois até nós vamos falar isso numa próxima aula sobre concepções estéticas. Vamos falar um pouco desse conceito de mimesis, que é cópia. Então, Platão ele vai entender que as obras de arte que estão aqui diante de nós, elas revelam, de certa forma, um certo grau de beleza, mas essa beleza ela é infinitamente inferior à beleza verdadeira, que está no mundo das ideias, né? No mundo ideal, no mundo inteligível. Então, veja só que Platão ele vai olhar para os objetos, ele vai perceber que elas transmitem uma certa centelha, se é que a gente pode dizer assim, uma certa centelha de beleza, né? Mas essa beleza aqui não é pura. A pura, a ideal, ela não está aqui. Ela está numa outra dimensão, tá bom? Então, Platão vai sim reconhecer que existe, então, a beleza, né? Ou que ela é tangível aos nossos sentidos. E no período do classicismo, nós vamos perceber que o movimento ele estabelece algumas regras para ditar aquilo que vai ser produzido, né? Culturalmente falando, artisticamente falando, o que vai ser produzido tem que seguir aquelas regras para que justamente possa ser considerado belo, para que justamente possa ser considerado algo digno da beleza clássica, tá bom? Por isso que o nome classicismo volta aos padrões de beleza do período clássico, tá certo? O greco-romano. Então veja só, aqui nesse período do classicismo nós temos aí taxativamente algumas regras que precisam ser cumpridas para que aquilo possa ser considerado belo, ou seja, a beleza ela está entranhada no objeto que foi produzido, tá bom? Mais aí uma perspectiva ou mais aí uma forma de ver que a beleza ela está no objeto e não no sujeito, tá bom? Depois, ali no século 17 e do 18, nós vamos ter dois filósofos, Locke e David Hume, né? John Locke e David Hume vão partir aí de um olhar mais subjetivo. A beleza ela está ligada mais ao sujeito que tem algumas percepções, que tem as emoções diante da obra de arte, e é a partir do sujeito que a percebe que nós vamos então conferir a beleza ao objeto. Ou seja, a beleza ela não reside no objeto em si, mas naquilo que é suscitado nos sujeitos que a percebem. Aquilo que é suscitado nos sujeitos que estão contemplando as obras de arte, que estão analisando a obra de arte. Então, justamente, a concepção de belo aqui, ela não reside no objeto, ela não está mais no objeto, mas está na pessoa que percebe essas obras de arte, que percebe esses objetos. Depois, tentando superar essa, de certa forma, esse dualismo que existe entre esse olhar objetivo e subjetivo, surge Kant aí tentando abordar aí a estética a partir dos julgamentos estéticos, né? Kant ali lá no século XVIII, ele já vai desenvolver aí um pensamento que vai tentar superar essa realidade, dualismo, né? Entre objetividade e subjetividade da beleza. E depois, por último, nós vamos ter no século XIX
Hegel introduzindo e assimilando o conceito de estética ao conceito de história, dizendo que justamente a história vai mudando, né, de períodos em períodos, e obviamente o olhar estético também vai mudando, né? A forma como a gente entende algo como belo vai sendo mudado conforme a história vai se alterando, a sociedade vai se alterando, a cosmovisão da sociedade também vai alterando, e por isso nós percebemos que estética, né, a beleza, está muito mais ligada à histórica do que ao sujeito ou até ao próprio objeto. Também falando sobre gosto e subjetividade, coloquei aqui no quadro mais essa pauta para a gente tratar sobre a questão do que é o gosto e do que é a subjetividade. Bom, a subjetividade, justamente, o próprio nome já diz, está relacionada ao sujeito, né? O gosto, ele na verdade não é algo relativo ao sujeito. Isso é muito importante a gente dizer. Ah, isso não faz parte do meu gosto. Ah, eu não gosto disso. Definitivamente não é este o ponto aqui de discussão dentro da filosofia. Por mais que no senso comum nós entendamos, por muitas vezes, que o gosto está ligado única e exclusivamente ao sujeito, aqui na filosofia ela tem um outro contexto. Bom, quando eu falo de subjetividade aqui, nesta área estética, eu estou querendo dizer que a subjetividade do ser humano, quando ela está diante de uma obra de arte, ela tem que ser interessada em conhecer, em apreender a realidade do objeto. E o gosto nada mais é do que a capacidade que eu, ser humano, tenho de me abrir a experienciar o novo, experienciar aquela obra de arte, sem, obviamente, trazer para aquela experiência pré-conceitos, ou seja, conceitos estabelecidos previamente. Então, ou seja, eu me aproximo da obra de arte, eu faço um movimento de querer conhecê-la em toda a sua particularidade, e é assim que o meu sujeito tem que agir diante de uma obra de arte, e justamente o gosto vai ser essa capacidade que eu tenho de contemplar, de absorver a realidade do objeto, deixar que ele suscite em mim alguns sentimentos, sem que eu seja aí, de certa forma, contaminado pelos meus preconceitos, ou seja, pelos pré-julgamentos, pelos preconceitos que eu já tenho estabelecidos dentro de mim, tá bom? Então é disso que se trata subjetividade e gosto aqui na questão da estética. E por último, nós temos aí a atitude estética e recepção estética. A atitude que nós devemos ter diante da obra de arte é justamente, como já dito, esta aproximação a fim de querer conhecê-la, a fim de querer apreender a sua realidade, compreendê-la, deixar que ela suscite em mim sentimentos. É uma experiência gratuita, única. E essa contemplação não é inútil, justamente porque ela responde a uma necessidade humana e social. Então, ou seja, todo ser humano, toda sociedade quer sim contemplar o belo. Quer sim estar diante de uma obra de arte que suscite bons sentimentos dentro dela. Algo muito importante frisar é que a experiência estética ela é composta de três principais características. A primeira delas não visa ao conhecimento lógico medido em termos de verdade, ou seja, nós não olhamos para a obra de arte tentando achar uma lógica, tentando entender qual é a verdade da obra de arte. Não tem como alvo uma ação imediata, ou seja, a obra de arte não quer suscitar em mim uma ação imediata, não, ela quer trazer para mim a possibilidade de uma reflexão continuada e extensa, então não é imediata. E por último, ela não pode ser julgada em termos de utilidade para determinado fim, ou seja, não posso dizer para a obra de arte, mas qual a finalidade dessa obra de arte? Qual a utilidade dela? Até porque o que ela quer suscitar no ser humano é justamente essa capacidade de reflexão, é essa capacidade de ter alguns sentimentos diante dela, é a capacidade justamente de conseguir aprender e fazer uma experiência que ultrapasse a questão da prática. E é justamente essas características da experiência estética que configuram aquilo que nós chamamos de recepção estética. Receber o belo que está na obra de arte justamente acontece a partir do momento em que eu me coloco diante daquele objeto sem trazer os meus pré-julgamentos, tentando absorver a realidade dele. Percebam que nesta recepção estética, muitas pessoas possuem olhares distintos, diferentes. Às vezes alguém vai perceber uma característica daquela obra de arte, outro vai absorver um outro traço e por assim em diante. Ou seja,
Quando nós estamos diante da obra de arte, nós temos uma recepção estética autêntica, verdadeira, sem pré-julgamentos. Nós então somos capazes de, recepcionando-a, é que nós conseguiremos então contemplar a beleza que a arte quer nos comunicar. Bem, para finalizar a nossa discussão da aula de hoje, eu queria deixar uma sugestão para você que se interessou um pouco sobre essa temática da objetividade e da subjetividade acerca da beleza. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do documentário chamado Por que a Beleza Importa, do filósofo Roger Scruton, e justamente ele vai fazer uma análise tentando entender e tentando aí dar a opinião dele sobre o fato de a beleza ter ou não uma subjetividade, ou se a beleza ela deve ser justamente algo objetivo, pautado no objeto e não no sujeito que a percebe. É muito interessante o documentário, ele tem apenas 1 hora de duração e ele com certeza vai lhe auxiliar para entender melhor a próxima aula, onde nós vamos falar sobre as concepções estéticas ao longo da história e ao longo da filosofia. Eu vejo você numa próxima aula.